Você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus é um Deus tão presente e Ele está atento às nossas orações. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E o nosso Deus, Ele se agrada quando invocamos a Ele. Vamos ao nosso tema. Deus tem prazer em nos ouvir. O nosso texto base está no Salmo 65, verso 2, que diz: a ti que acolhes as orações virão todos os seres humanos. Que tremendo a gente saber que nós servimos um Deus que está atento a nós, que está atento à nossa oração. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que não gostam de incomodar a Deus com seus problemas, principalmente quando eles acham que é um problema pequeno, que não precisa incomodar a Deus. Mas a Bíblia ela mostra justamente ao contrário, e nós precisamos aprender que Deus, Ele é o nosso amigo. Romanos capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo fala: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Glória a Deus. É bom você saber que você tem um amigo, aonde você pode ser acolhido, aonde você encontra abrigo, aonde você encontra socorro. João, no capítulo 15, verso 13 ao verso 15, o nosso Jesus fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. E agora é o próprio Jesus mostrando para nós que Ele é o nosso amigo, e Ele provou ser o nosso melhor amigo, porque Ele deu a vida dele por nós lá na cruz do Calvário. Então, como Ele é o nosso amigo, nós temos que conversar com Ele, nós temos que dialogar com Ele, porque um amigo, ele gosta de estar em contato com o outro, e é através da oração que Paulo mostra, que o próprio Jesus mostra, que nós entramos em contato com nosso Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai constantemente. Paulo está falando para você, é independente da situação, ore, ou seja, fale com Deus. Fale com o Senhor, converse com teu amigo. E ainda Paulo ele nos mostra que é independente de qualquer circunstância, nós devemos estar falando com nosso Senhor. Efésios capítulo 6, verso 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos, em qualquer circunstância que nós devemos estar em contato com o Senhor, porque Jesus, Ele quer que nós saibamos como sermos dependentes dEle. E olha, Ele ainda nos ensina que sem Ele nada. É realmente isso, nada nós podemos fazer. Então nós precisamos estar vivendo na dependência dele. Deus, ele falava constantemente com
com os servos dele. Ele falava constantemente com aqueles que buscavam a ele. Um exemplo, vamos lembrar de Moisés? Êxodo capítulo 33, verso 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E nós vemos aí que Deus, ele falava com Moisés, e Moisés falava com Deus. Quem caminhava com Deus, quem andava com Deus, quem falava constantemente com Deus, era Enoque. Gênesis capítulo 5, verso 24, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Meu esposo, sempre quando ele estava ensinando e ele mencionava sobre Enoque, ele falava, imagine dois amigos caminhando, conversando, eles tinham prazer na companhia um do outro. E Deus, o que ele fez? Ele levou Enoque para si, porque era uma companhia agradável. E nós temos esta liberdade com nosso Deus. Nós temos no Senhor o nosso amigo. Nós temos prazer em estar falando com o nosso Deus. E Deus, ele falava constantemente, sabe com quem? Com Adão. Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Quem ouviu? Adão e Eva. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Olha que intimidade de Deus com Adão e com Eva. Deus, ele ia no jardim todo dia. E Deus, ele falava com eles. Mas um dia eles pecaram. Um dia eles se envergonharam do que eles tinham feito com Deus. Ao invés deles pedirem perdão ao Senhor, eles resolveram se esconder. E Deus, ele tem prazer em falar conosco, ele tem prazer em nos perdoar, ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Jeremias 33, verso 3 fala, invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Agora, como o Senhor vai te revelar alguma coisa se você não está na presença dele, se você não está ouvindo a voz dele, se você não está falando com ele? No Salmo 91, verso 15, o salmista fala, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Olha que Deus pessoal que você tem. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. As pessoas, elas desanimam. Sabe por quê? Porque muitos querem que Deus responda, querem que Deus resolva no momento delas. Mas o Senhor é aquele que nos ensina a sermos dependentes dele. É aquele que nos ensina a vivermos para a glória dele. E Jeremias capítulo 29, verso 12 ainda diz, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. O preço para termos acesso ao Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, e hoje nós temos liberdade, nós temos ousadia, nós temos acesso ao nosso Deus. Esse Deus é Deus pessoal, é Deus de relacionamento, é Deus que tem prazer em estar com você. Deuteronômio capítulo 4, verso 7 diz, pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Olha que tremendo, porque Deus está contigo, porque Deus te ouve, porque Deus te dá atenção. Deus, ele não está longe de nós, como nós vemos em Atos capítulo 17, verso 27. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, provavelmente como que tateando por
pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Deus não está distante de nós, Deus não é Deus de longe, Deus é um Deus que está contigo, Deus é um Deus que te sustenta, Deus é um Deus que tem prazer em ser teu amigo. Deus, Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Salmo 34, verso 18, que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Tem pessoas que só vão orar quando estão quebrantados, quando estão angustiados, quando estão em aflição, mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos buscá-lo todos os momentos, porque Deus, Ele não nos despreza. No Salmo 51, verso 17, Davi fala: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus, porque quando a pessoa está quebrantada, quando a pessoa está arrependida, ela se lança nos pés do Senhor, mas de uma forma buscando conforto, buscando consolo, buscando perdão, e isto o Senhor, Ele aceita, Ele não despreza, mas o Senhor é aquele que está junto de todos os que invocam a Ele. Salmo 145, verso 18, o Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é a sinceridade do homem, é quando o homem se chega a Ele, Ele se chega ao homem e o homem se derrama diante dele, o homem se prostra diante dele, às vezes até mesmo em adoração, às vezes pedindo alguma coisa, mas falando com Ele, e Deus tem prazer em estar junto do homem. O Senhor, Ele está presente com o humilde, porque o soberbo, ele não busca Deus não, ele não é sincero. Isaías 57, verso 15, porquanto assim, olha que tremendo, afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Ah, como é bom estarmos perto do nosso Senhor, como é bom sabermos que nós buscamos o Senhor e o Senhor tem prazer em estar conosco, tem prazer em nos ouvir. O Senhor está presente com aquele que ama a palavra dele, com aquele que quer aprender, com aquele que quer ouvir a voz dele. Isaías 66, verso 2, que diz: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra, um amor verdadeiro, uma atenção, e é este que o Senhor dedica o amor dele, é este que o Senhor tem prazer em ouvir, é este que o Senhor tem prazer em estar junto. E Jesus, ele advertiu os discípulos dele para sempre estarem orando. Lucas capítulo 18, verso 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Olha o prazer do Senhor, o Senhor que nos ensina através da palavra dele. Quando nós buscamos o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos encoraja. E o rei Davi, ele mostra que ele tinha um relacionamento com Deus, e ele mostra que ele salmodiava a Deus, mas também que ele clamava sempre a Deus. Salmo 86, verso 3.
Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Como é bom podermos todos os dias falarmos com o nosso Senhor. Daniel, ele tinha um relacionamento com Deus e Daniel falava com Deus 3 vezes ao dia. Ele parava tudo e ele se ajoelhava e falava com Deus. Daniel capítulo 9, verso 21. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Enquanto Daniel orava, o Senhor estava agindo. E é interessante que Daniel, ele não tinha limite não. Constantemente ele falava com Deus, mesmo quando a vida dele corria perigo. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não se importava com o que havia sido aprovado, porque era algo que impedia eles de clamarem a Deus, de se prostrarem diante de Deus. Ele não se importou, ele continuou buscando ao Senhor e o Senhor lhe deu grande vitória. Abraão, quando ele falava com o Senhor, ele sabia que Deus o ouvia, ele sabia que Deus respondia, e a Bíblia nos mostra Deus falando com Isaac, Deus falando com Moisés, Deus falando com Jacó. Se olharmos a lista de heróis da fé, pessoas que buscavam a presença de Deus, pessoas que falavam com Deus, nós vemos Paulo, Pedro, João, vemos os discípulos. A Bíblia nos mostra muitas pessoas que tinham o costume de falar com Deus, tinham o costume de orar a Deus, mas não era uma oração vazia, falar por falar, uma oração mecânica. Era sabendo que Deus estava ouvindo, que Deus estava dando atenção, que Deus tinha prazer em estar ouvindo eles. Eu vou começar a concluir. Nós não precisamos ter receio, não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha de estar contando ao Senhor todas as coisas. Nós temos que nos lembrar que o Senhor fala que sem Ele nada podemos fazer, e Ele, o Senhor, está atento e Ele quer ouvir você. 1 Pedro capítulo 3, verso 12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, mas os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão sobre os justos. O salmista, ele mostra que Deus ouve, que Deus está atento, que Deus tem prazer em ouvir a tua oração. Vou concluir com o Salmo 66, verso 19. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Deus nos mostra que Ele tem prazer em nos ouvir. Deus nos mostra que se o buscarmos, nós o encontraremos. Deus nos mostra que podemos adorar a Ele porque Ele está ouvindo, que podemos orar a Ele porque Ele está atento, que podemos meditar na palavra dEle porque Ele fala conosco. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.